Então vamos iniciar nossa aula. A gente fala hoje de limites laterais e limite da função composta, tá? Muito bem, a gente quer falar hoje de limites laterais e limite da função composta. Hoje a gente começa por esse resultado muito importante, que ele vai nos dizer o seguinte, ó, suponha que você tenha duas funções, f e g, e suponha que exista um certo número r maior que zero, de tal forma que essas duas funções elas coincidam nesse intervalo, no intervalo de p menos r até p mais r, tá bom? E com x pertence a esse intervalo, mas o x é diferente do p, tá bom? O x pode ser qualquer valor nesse intervalo, ele só não pode ser o p, tá? Suponha que essas funções sejam iguais nesse intervalo. Projeta lá, por favor. Essas funções sejam iguais nesse intervalo e se o limite da f de x existir, esse limite aqui existir, então aí vem a conclusão. Então o limite da g também existe e é igual ao limite da f, tá? Então, o limite da g de x, quando x tende a p, é igual ao limite da f de x, quando x tende a p, tá bom? Esse é o nosso primeiro resultado de hoje. Hoje a gente vai demonstrar dois resultados, esse aqui é um deles, tá? É isso que a gente quer provar agora. O que esse resultado vai nos dar de ferramenta boa? Esse resultado está nos dizendo o seguinte, deixa eu pegar esse amarelo aqui. Esse resultado está nos dizendo o seguinte, que se eu tenho suponha que eu tenho aqui uma certa função, tá? Essa aqui é uma função f, tá bom? E eu tenho aqui uma outra função, essa aqui é uma função g, tá? Tenho aqui uma certa função f, eu tenho aqui uma certa função g, tá ok? Eu não sei o que acontece aqui, no p. Então, vou colocar aberto aqui, tá? Esse aqui é o p, tá bom? O que eu sei é que perto do p, bem pertinho do p, um p mais r, e pertinho também para o lado esquerdo, aqui, um p menos r, nesse intervalinho aí, as duas funções elas são idênticas, tudo bem? Elas são idênticas aqui. Você tem que a f de x é igual a g de x, com x pertencente a esse intervalo, p menos r, p mais r, e esse x é diferente do p, tá bom? Eu sei disso, que essas duas funções são iguais, nesse trechozinho aí. E o que o resultado está nos dizendo é que talvez exista... suponha que você saiba que o limite da f de x, com x tendendo a p, você saiba esse limite. Esse limite existe e é igual a um certo valor L, tá? O que o resultado está nos dizendo é que se essas duas funções coincidem nesse intervalo e você sabe o que acontece com a função f quando o x está muito perto do p, então você também sabe o que acontece com a função g quando o x está muito perto do p. Tá bom? Então, o limite da g vai ser exatamente igual ao limite da f. É isso que o resultado está nos dizendo. Tá bom?
Vamos provar esse resultado. Então, demonstração. Bem, nós temos isso aqui por hipótese, tá? Temos isso por hipótese. O que isso significa? Isso significa aquele textinho que você ficou repetindo desde segunda-feira, que você não parou de repetir mais, né? Qual é o textinho? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá o quê? A diferença de x com p, essa diferença é maior que zero e é menor que delta. Isso implica que a diferença da função para um certo L é menor do que epsilon. Tá? Isso dentro do módulo. Tá bom? Então é isso que você ficou repetindo desde segunda-feira. Então, vou escrever aqui, ó, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok? Temos o seguinte, ó, x menos p é menor que esse delta, e isso é maior que zero. Isso aqui implica que f de x menos L é menor que epsilon. Tá bom? Tudo bem? Isso é o que diz a hipótese. Tá? O que eu quero provar? Eu quero provar isso. Quero provar isso aqui, ó. Isso que eu quero provar. Então, quer dizer que o limite da g é mesmo que o limite da f. E eu estou supondo aqui que o limite da f é L. Então, quer dizer que o limite da g também é L. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó. Queremos mostrar que o limite da função g com x tendendo a p é L. É isso que a gente quer provar. Tá? Então, se eu quero provar isso, significa que eu preciso mostrar que a diferença da função g para L é muito pequena à medida que x está muito perto de p. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Então, ó, considere a diferença. Qual diferença? A distância de g de x para L. Considera isso. Essa diferença aí. Tá bom? É isso, eu quero mostrar que essa diferença aí é menor que epsilon. Tá? Se eu conseguir mostrar isso, acabou o meu problema. Tá? Vê se você concorda comigo. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? G de x menos f de x mais f de x menos L. Concorda que isso é igual a isso? Sim ou não? O que foi que eu fiz? Dentro do módulo, eu coloquei a função f e tirei a função f. É a mesma coisa. Tá? Agora, você pode enxergar isso aqui como uma parcela e isso aqui como uma outra parcela. Tá bom? E agora eu utilizo a desigualdade triangular que a gente falou na aula passada. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual que o módulo desse primeiro, g de x menos f de x, mais o módulo desse segundo, f de x menos L. Tudo bem? Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu estou trabalhando em um lugar que é muito perto do P. Tá? Tão perto quanto eu queira. Se é muito perto do P, então quer dizer que eu já entrei nessa região. Tá? Eu estou dentro dessa região. É muito perto do P. Tá bom? Se é muito perto do P, o que a gente pode falar sobre a imagem da função f e a imagem da função g? O que a gente pode falar?
Que elas o quê? Que elas assumem o mesmo valor. Elas são exatamente o mesmo valor, porque dentro desse intervalo elas são iguais. Tudo bem? Tá? Então é isso que a gente vai escrever. Como x tende a P, temos que se x estiver suficientemente próximo de P, então f de x é igual a g de x. Tudo bem? Então as duas funções coincidem, tá? Se elas coincidem, quanto é que dá essa diferença aqui? 0. Tudo bem? Essa diferença dá 0. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Módulo de g de x menos L é menor ou igual que módulo de f de x menos L. Tudo bem até aí? Tá claro? Agora pensa comigo. Eu sei que o limite da f existe, certo? Sei que o limite da f existe. E eu escrevi aqui, ó, existe e é igual a um certo L. Tá? Esse é o limite da f. Então, significa que se o x estiver muito perto do P, a diferença f de x é menor que epsilon. O que é que eu vou fazer aqui, então? O que é que eu faço aqui? Isso aqui não é diferença de f de x com L? Eu não estou fazendo o x ficar muito perto do P? Então, quer dizer que essa diferença é menor que epsilon. Tá? Então, essa diferença aqui é menor que epsilon. Perfeito? Mas se essa diferença é menor que epsilon e essa diferença é maior ou igual que esta diferença, você concorda que essa diferença aqui é menor que epsilon? Sim ou não? Então pronto. Então, isso aqui implica que a diferença de g de x menos L é menor que epsilon. Isso está acontecendo quando? Quando o x está muito perto do P. Tá ok? Então, agora a gente só escreve o final. Portanto, dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que a distância de x para P foi uma distância pequena, implica que a distância de G para L também é pequena. Mas isso aqui nada mais é que o limite da G. Tá? Logo, o limite da função G, quando x tende a P, é L. Tá bom? Está aprovado o nosso resultado. Tá? Vamos fazer um exemplo aplicando esse resultado. Então, essa é a nossa primeira demonstração de hoje. Ficou bonitinha, né? Deu para entender? Ficou claro? Exemplo. Calcula esse limite aqui para mim. Limite de x tendendo a 1 de x² menos 1 por x menos 1. Calcula esse limite para mim. Como é que a gente faz isso? Eu quero calcular este limite. Bem, se eu quero calcular esse limite, eu estou fazendo a seguinte pergunta. Essa função, quando o x está muito perto do 1, essa função está muito perto de quem? Tá? Então, a primeira tentativa que eu faço é a seguinte. Dá para pegar esse 1 e substituir na função? Essa é a primeira pergunta.
Vamos tentar fazer isso. Pega o 1, substitui aqui em cima. Vai ficar 1 ao quadrado dá 1. Menos 1, 0. Ótimo. Não tem problema dar 0 em cima. Só que quando eu substituo embaixo, vai dar 1 menos 1 vai dar 0. Aí não existe divisão por 0. Então eu não posso substituir. Qual a ideia, então? Pode falar. Produto notável. Tá? Qual é o produto notável que a gente vai usar? Qual é o produto notável que a gente vai usar? Soma pela diferença. Então, vai ficar assim aqui, ó, vai ficar limite de x tendendo a 1. X quadrado menos 1 é mesmo que o quê? Que? X menos 1 vezes x mais 1. X menos 1 vezes x mais 1. Isso tudo dividido por x menos 1. Tudo bem? Tá? Aí eu te pergunto, ó, o que eu faço agora? Você cancela aqui. Por que você vai cancelar? Por que você vai cancelar? Porque o x ele não é 1. Ele está muito perto do 1. Ok? Então, esse cara está muito perto do 0. E esse cara está muito perto do 0. São dois números que não são 0. Mas eles estão muito perto do 0. Mas esses dois números são iguais, concorda? Tá? São iguais. Então, você vai lá e cancela. Cancela esse, cancela esse. Vai sobrar o quê? Vai sobrar limite de x indo para 1 de quem? X mais 1. Eu te pergunto, esse limite é idêntico a esse limite? Não. Por que não é exatamente idêntico? Porque as funções não são exatamente idênticas. Tá? Mas a gente já vai ver que os limites, na verdade, são idênticos. Pensa comigo. Essa função é idêntica a essa função? Não. Por que não é? Porque elas possuem domínios diferentes. O domínio desta função aqui não tem o 1 no domínio. Essa função aqui tem 1 no domínio. Tudo bem? Então, elas são funções diferentes, elas são idênticas em todo ponto. Só é diferente no 1. Mas espera aí. Olha, se nós tivermos funções que são idênticas em todo ponto, exceto em um ponto, e uma delas tiver limite, então a outra também tem. Entende? Vamos lá. Essa aqui tem limite? Tem ou não tem? Tem, eu posso pegar esse 1 e substituir aqui. Vai dar 2. Essa que eu não sabia, essa é idêntica a essa menos um ponto. Essa tem limite. Então, o resultado que a gente provou nos garante que o limite dessa aqui é idêntico ao limite dessa aqui. Esse é o resultado. Entende? Tá? Então, isso aqui dá igual. Você substitui 1 direto. 1 mais 1 é 2. Então, esse limite é 2. Compreenderam? Tá? Muito bem. Vamos fazer outro. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Exemplo 2. Limite da raiz de x menos a raiz de p dividido por x menos p com x tendendo a p. Claramente, esse p é um número positivo. Como que eu resolvo esse limite? Oi? Racionaliza. O que é racionalizar? Multiplica pelo quê? Pela diferença das raízes? Pela soma das raízes. Perfeito. Olha só o que é que eu vou fazer. Ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é igual.
limite de x tendendo a p. Vou pegar isso tudo e vou reescrever aqui, ó. Vai ficar raiz de x menos a raiz de p dividido por x menos p, certo? E agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso aqui, ó. Beleza? Modifiquei alguma coisa? Não modifiquei nada, porque esse eu posso cancelar com esse, certo? Que dá 1, então tudo certo. Tá bom? Agora aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. O que é isso? É um produto notável, certo? Que dá o quê? Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas o quadrado do primeiro, quanto é a raiz de x elevado ao quadrado? Você tem que sempre, quando eu fizer essa pergunta, você tem que responder assim, ó. O x é positivo ou é negativo? Se o x for positivo, a resposta é x. Se o x for negativo, é o módulo do x, ok? Você não pode simplesmente cortar o quadrado com a raiz. Para com esses vícios lá da educação básica, tá? Porque lá a gente já pressupõe que todo mundo é positivo, entendeu? Aqui não, aqui a gente pressupõe qualquer coisa. Então tem que estar preparado para essas coisinhas, tá bom? Mas aqui a gente já sabe que o P é um cara positivo e que eu estou fazendo o X muito perto do P. Se eu estou fazendo o X muito perto do P, então o X é positivo, tá bom? Então garante que vai dar X mesmo. Então isso aqui vai ficar limite de X tendendo a P. Aqui em cima vai ficar quadrado da raiz de X, vai dar X porque ele é positivo. Vai dar X menos quadrado da raiz de P, vai dar P, porque P é positivo. Isso tudo dividido por x menos P, raiz de x mais raiz de P. E agora, o que é que eu faço? O que eu faço agora? Bora, a parte mais fácil agora. Cancela, sabe? É? Então, pronto, vai ficar limite de x tendendo a p de 1 sobre a raiz de x mais a raiz do p, tá bom? Então agora, ó, aqui é p, né? É x tendendo a p. Então agora eu posso substituir direto. Então a resposta aí vai dar 1 sobre 2 raiz de P. Esse limite é igual a 1 sobre 2 raiz de P. Então quer dizer que esse limite inicial aqui é igual a 1 sobre 2 raiz de P. Mas essa função aqui é idêntica a essa função? Não. Elas estão diferentes por um ponto. Como o limite dessa aqui existe, então o limite dessa aqui também existe e é igual ao limite dessa. Tá? Esse é o resultado que a gente provou. Tudo bem? Deu para entender o resultado? Agora façam 173 questões dessa. Tá bom? Hoje é tarde. Hoje é tarde, não pode deixar para depois. Tá? Olha, quando eu falo para vocês fazerem 173 questões, eu não estou brincando, não, estou falando sério. Tá bom? Exercício 1, letra A. Não está na tua prova, mas é muito fácil. Tá? Primeiro tipo de limite. Você tem esse limite, x tendendo a 2, de 5x quadrado. Isso aqui é para treinar do que a gente fez na aula passada. Isso aqui é um polinômio. Se é um polinômio, é uma função contínua. Tá? Então, nós vimos que função contínua, o limite dela é o valor da função avaliado no ponto. Tá bom? Que foi esse resultado aqui, ó. Esse aqui é f de p. Isso se a função é contínua. Tá? Muito bem. Então, qual é o limite dessa função? O que é que eu tenho que fazer? Só pegar o 2 e substituir no lugar do x. Só isso.
Tá? Então, tu vais fazer o seguinte, vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 2. Isso aqui vai dar 4, vezes 5 vai dar 20. Esse aqui vai dar 12, negativo. Com 2, vai dar 10 negativo. Aqui estava dando 20, então o resultado vai dar 10. Pronto, terminou. Vamos lá, questão 2. E se for na fila da UPA, aqui pertinho, né? Tem uma UPA aqui perto. A pior coisa que pode acontecer na UPA é tu pegar aquela fitinha verde. Aquela fitinha verde, verde é esperança, né? Não é? Você vai passar de 2 horas ali, cara. Volta pra casa, passa andiroba que vai passar. É 3x² mais 2x dividido por 5x menos 10. Vamos lá. Essa função, qual é o domínio dessa função? Olha para aí e me diz o domínio. Ah, tem uma questão de domínio na tua prova? Tem. Lembra que eu falei para você que era bonitinha aquela do logaritmo? Deixa eu ver se eu lembro. Como era a questão? Eu acho que era algo assim, era logaritmo de alguma coisa, talvez x menos 1, x mais 1. Acho que foi isso que a gente fez aqui. Não foi? Para te determinar o domínio disso? Tem uma dessa na tua prova. Ah, se tu errar, eu jogo esse giz em ti. Tem uma dessa. É para determinar o domínio da função, tá? Qual é o domínio dessa? Todos os reais menos quem? O 2. Esse cara é o 2? Não. Tu quer saber o que acontece com a função muito perto do 3. Como o 3 faz parte do domínio, é só pegar então e substituir na função. Só isso. Tá? Então aqui vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes o 3 dividido por 5 vezes o 3 menos o 10. Isso é igual, olha, aqui dá 9 vezes 3 dá 27, mais aqui dá 6, aqui dá 15 menos 10 dá 5, né? Então isso aqui vai dar 33, é isso? Por 5. Esse é o limite. Ó, 2 questões rápidas. Rapidinho. Estou até pensando em colocar mais questões na prova, que faz rápido. Perceberam que limite é mais complicado demonstrar as coisas do que fazer as questões? As coisas para demonstrar são mais difíceis. Tá? Vamos lá, o item 3. Item 3. Ah, já fizemos ela. Está feito ali. Limite de x indo para 3. De raiz de x menos a raiz do 3, dividido por x menos o 3. Como é que faz? Conjugado. Conjugado. Então, isso aqui vai ficar limite de x indo para 3, de raiz de x menos a raiz de 3, x menos 3, aí multiplica pelo conjugado. Raiz de x mais a raiz de 3... dividido pela raiz de x mais a raiz de 3. Certo? É o mesmo passo que a gente fez lá, com P. Então, é limite de x indo para 3. Aqui em cima vai dar x menos 3. E aí embaixo dá x menos 3 vezes a raiz de x mais a raiz do 3. Agora você cancela, né? Agora você cancela. Vai ficar limite de x indo para 3, de 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 3. Tá bom? E agora você pode substituir o 3, tá? Que você não podia fazer aqui. Tá bom? Agora você pode, por causa do resultado que a gente provou, tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 3. Tá? Eu sei que tem gente muito agoniada aí, olhando assim. Professor, você vai deixar essa raiz aí embaixo? Racionaliza logo aí, faz um negócio aí, multiplica em cima e embaixo. É pecado deixar a raiz embaixo.
Deixa de graça, deixa assim, tá? Não inventa. Senão tu vai querer racionalizar, aí tu vai querer dizer que 3 vezes 3 é 15, aí tu vai errar feio, aí eu vou te dar 0. Deixa assim, não corre risco. Você já acertou, tá? Deixa assim. Vamos para a próxima. Olha lá essa função racional bonitinha, ó. Entender. Limite de x indo para 3, de x à quarta, menos 2x, mais 1, dividido por x ao cubo, mais 3x quadrado, mais 1. E aí, como é que faz? Como faz essa? É isso. Substituir e ver se dá certo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro pensamento que você tem que ter. Você pega qualquer limite, não importa. Pega o cara lá do limite e coloca lá na função e vê se dá problema. Não deu problema, acabou. Entendeu? Substitui. Deu problema? Não. Tá no domínio? Tá. Perfeito, acabou o problema. Tá? Então, isso que a gente vai fazer. Ó. Pega o 3 e substitui aqui. Para você ter uma certeza maior, você nem liga para a parte de cima, você olha só para a parte de baixo. Na parte de baixo, se eu pegar o 3 e substituir aqui, vai dar 0? Não, é impossível dar 0. Entendeu? Porque aqui tudo é uma soma. Se eu vou colocar um valor positivo, então o resultado vai dar um valor positivo. Entende? Então, está garantido. Então, é só substituir o 3. Tá? Então, isso aqui é 3 à quarta menos 2 vezes o 3 mais 1. Isso tudo dividido por 3 ao cubo mais 3 vezes 3 ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual. 3 à quarta é 81, né? 81 menos 6 mais 1. Isso tudo vai dar 27 mais 27 mais 1. Isso aqui vai dar 85. Com mais 1, 86, né? 86 por 55. Certo? Não? 75? 76. Oh, vocês não sabem nem somar mais. 55. Só para lembrar, o professor de matemática não sabe somar. Tá? Só para lembrar isso. É horrível quando você conhece uma pessoa. Matemático, quando conhece a pessoa, é assim. Oi, tudo bem? Tudo. Qual é seu nome? Sou Raimundo. O que você faz da vida? Sou professor de matemática. Ah, então quanto é 525 vezes 3.782 elevado ao quadrado? Eu sou professor de matemática, não sou calculadora. Todo mundo acha que a gente sabe calcular. Não sabe, não sabe. As piores pessoas para calcular são matemáticos. Vamos lá, vocês já viram que a gente não faz conta, a gente usa aquelas letras lá. Se você perguntar como é que demonstra a fórmula de Bhaskara, eu vou saber. Agora, resolve essa equação no segundo grau. Não vou saber. Porque tem que elevar ao quadrado, tem que subtrair, isso é difícil. Tá? A gente não faz essas coisas. Vamos lá, item E. Projeta lá, por favor. Próximo exemplo. Item E, limite de x indo para 1, x ao cubo menos 1, dividido por x à quarta mais 3x menos 4. É igual aquelas histórias, quando tu vai em algum lugar, dá um certo valor e o cara diz assim, você tem R$2 aí? Me dá 2 que eu te dou 5. Eu, na hora, dou 2 para ele. Na hora, nem penso. Dou 2 e pego os 5 de troco. Aí quem está do meu lado, mas está certo isso? Eu falei, não sei, estou acreditando nele. Ele está acostumado a fazer isso. Eu confio no meu trabalho, eu confio no trabalho dele. Está tudo certo. Pode ter me enrolado, mas tudo bem. Vou botar um 3 aqui? Dá. E... Oh, ajudou muito.
Porque 1 ao cubo é 1. Se você tem um polinômio, vou voltar à pergunta. Olha só para o cara de baixo. Isso não é um polinômio? Certo? Se eu pego o 1 e substituo nesse polinômio e deu 0, o que significa isso? Que esse cara é raiz do polinômio. Concorda? Mesma coisa em cima. Peguei e substituí o 1 lá. Significa que esse cara é raiz do polinômio de cima. Então, o que isso significa? Aí você está dizendo, professor, não é só isso que significa? Não, significa mais que isso. Que se é raiz, então você pode pegar esse cara e consegue dividir por ele menos a raiz. Por x menos a raiz, não é isso? Certo? Você pode fazer isso aqui, ó. Pensa, você pode pegar esse cara, x ao cubo menos 1. Ele é escrito como x menos a raiz vezes um certo polinômio, que eu não sei quem é. Não é isso? Divisão de polinômios, que vocês aprenderam lá no 7º ano. Vocês aprenderam isso. Então você pode escrever esse polinômio dessa forma. A gente só não sabe quem é esse cara, mas a gente já vai descobrir. Tá? Esse cara, se 1 é raiz dele, significa que o x² mais 3x menos 4 é igual a x menos 1 vezes um outro polinômio lá, um p de x. Certo? Ok? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos tentar lembrar, já que vocês estão esquecidos. Como é que divide 46 dividido por 2? Vai, como é que faz? Pega o 4. A 2. 2 vezes 2. 4. Para 4. 0. Mas, na verdade, você coloca aqui o 4 negativo, né? Aí você cancela. Abaixo 6. Aí 6 dividido por 2. 3. 3 vezes 2. 6. Coloca o 6 negativo. Aí dá 0. O resto é 0. Pois é a mesma coisa que tu tens que fazer aqui. É a mesmíssima. Observa, não tem diferença nenhuma. Mas quando eu te digo que não tem diferença, é porque não tem. Olha lá, o que a gente tem que fazer então? Então, pensa comigo. X menos 1 não está multiplicando isso aqui? Não é esse cara que eu quero saber? Então, pega o x menos 1 e passa dividindo para cá. Correto? Vamos fazer isso. Então, eu tenho que fazer a seguinte divisão. Eu tenho que pegar x ao cubo menos 1 e dividir por x menos 1. Correto? Você já não sabe dividir 46 por 2? Isso aqui é safo, né? Então, tu sabe dividir isso aqui. Mesma história. Vamos. Quanto é x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1? Como é que faz essa divisão? X ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá o quê? X ao cubo, só que positivo. Quando vem para cá, vem negativo. Menos x ao cubo. Olha que bonitinho. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Quando vem para cá, vem mais x ao quadrado. Aí você faz o quê? Cancela. Sobra quem? X ao quadrado menos 1. Já terminou? Não, não é a mesma história aqui, ó. Olha lá. 4, baixou 6. Igualzinho. Continua, vai. X quadrado menos 1 dividido por x menos 1. X. X vezes x. X ao quadrado. Vai vir menos x ao quadrado. X vezes menos 1. Menos x. Quando vem? Mais x. Olha que bonitinho, olha. Olha! X menos 1 dividido por x menos 1. 1. 1 vezes esse cara, dá ele mesmo negativo. Esse vezes dá negativo, vem positivo. Aí você cancela tudo, deu 0. O resto é 0. Olha lá o resto que deu 0. Eu sei essa parada então, né? Então, o que significa isso tudo? Que quando você pega
o 23 e multiplica pelo 2 dá 46, de forma equivalente. Então significa que se eu pegar esse cara e multiplicar com esse cara, dá esse. Dá esse aqui. Então, ó, x ao cubo menos 1 é igual a x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1. Olha lá, eu já sei quem é aquele Q agora. Beleza? Já sei ele. Vai me dizer que tu não sabia isso aqui. Tu fizeste isso essa semana 5 vezes já. Né? Vamos lá. Vamos descobrir o outro agora. Quem é que falta? Tem que pegar esse cara e dividir por x menos 1. Vamos lá. X à quarta mais 3x. X à quarta mais 3x. Menos 4. Dividido por x menos 1. Quanto é que dá aqui? Quanto é que dá? X ao cubo. X ao cubo vezes x é x à quarta. Vai vir menos x à quarta. X ao cubo vezes menos 1 dá menos x ao cubo. Vai vir mais x ao cubo. Aí cancela, cancela. Sobra x ao cubo mais 3x menos 4. E agora? Mais x quadrado. X quadrado vezes x dá x ao cubo. Vai vir negativo. Esse vezes esse dá menos x quadrado. Vai vir mais x quadrado. Cancela, cancela. Sobra x quadrado mais 3x menos 4. X quadrado dividido por x. A x. X vezes x dá x quadrado. Vai vir menos x quadrado. Esse vezes 1 dá menos x. Vai vir mais x. Cancela, cancela. 4x menos 4. Olha, esse cara dividido por esse dá 4. 4 vezes esse vai dar exatamente o cara aqui. E o resto vai dar 0. Beleza? Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, esse limite aqui, esse limite todo bonitão aí, né? O limite é x ao cubo menos 1 com x tendendo a 1 de x à quarta mais 3x menos 4. Isso aqui é a mesma coisa que o limite de x indo para 1. Esse cara é quem? Está aqui, ó. É x menos 1 x menos 1 x quadrado mais x mais 1. E embaixo, esse cara é esse aqui. Então, ele é x menos 1 vezes isso aqui. Então, é x menos 1 vezes x ao cubo mais x quadrado mais x mais 4. O que eu faço agora? Corta, né? Corta x menos 1. Olha o que eu estou fazendo. Qual era o problema aqui? Quando você substituía 1, dava 0 sobre 0, certo? Quem foi que você cortou lá? Você cortou o x menos 1, que é justamente quando você substitui o 1 aqui, vai dar 0. Você está retirando o seu problema. Entende? É isso que você está fazendo, tá? Então aqui, sobrou quem? Limite de x indo para 1, de x quadrado mais x mais 1, dividido por x ao cubo mais x quadrado mais x mais 4. Né? Aí, as pessoas que gostam de fazer confusão, olham para cá e olham para cá. E diz, grandes coisas tu fizeste, né? Porque parece que piorou a situação. Não parece? Só você olhando aqui, não tem uma coisa mais coisas aqui do que coisas aqui? Só que é porque você está olhando, você não está olhando com a visão da espada guerreira. Né? Vocês conhecem a espada guerreira? A espada de quem? Thundercat, que é a visão além do alcance. Né?
Para quem não conhece isso, perdeu a infância, né? Deveria assistir esse desenho antes de fazer cálculo 1, para ter uma visão assim, além do alcance. Então, aqui você não pode substituir 1, porque dá 0 sobre 0. Mas aqui é outra história. Porque pega o 1, dá quanto aqui em cima? Aqui dá 3. E aqui embaixo? Dá 7. Acabou o problema. Entendeu? Então, o resultado é 3 sobre 7. Beleza? Esse é o nosso limite. Vamos agora para limites laterais, né? Vamos agora para um formalismo, retornar um pouco mais ao formalismo matemático, que a gente estava fazendo continhas. Vocês já estavam muito felizes. Bora baixar um pouco essa felicidade. Vamos voltar para a realidade de cálculo, tá? Vamos lá. Então, vamos pegar essa função. Nosso assunto agora é limites laterais. Vou pegar essa função f de x igual a módulo de x sobre x. Essa função. Tá? Função modular todo mundo conhece, né? E embaixo tem a função identidade. Estou fazendo o quociente das duas funções. Domínio dessa função. Qual é o domínio? Todos reais menos o zero. Concorda? Vamos lá. A função de cima, domínio. Todos reais. A função de baixo, domínio. Não. Todos reais. Eu não estou olhando como função de baixo, estou olhando só como função, tá bom? Então, o domínio da função de baixo é todos reais. Domínio da função de cima é todos reais. Só que como eu estou fazendo um quociente, embaixo não pode dar zero. Tudo bem? Então, é todos reais menos o zero. Então, se eu pedir para você esboçar o gráfico dessa função, no zero não pode ter nada. Deu para entender? Tem que ter uma bola aberta lá no zero. Tá? Muito bem. Vamos olhar só essa função. Módulo de x. O módulo de x, ele é o próprio x se o x for um número não negativo, concorda? Tá? Então, ele é o x se o x for maior ou igual que zero. E eu troco o sinal dele se ele for negativo, certo? Então, ele é menos o x se o x for negativo. Tudo bem? Tá? Muito bem, então agora vamos ver como é a cara então, dessa função. Vamos lá. Então, f de x, ela é igual ao quê? Vamos lá. Se eu quero fazer essa divisão, tá? Fazer essa divisão. Eu quero fazer a divisão. Suponha que o x é positivo, tá bom? Se o x é positivo, quanto é o módulo dele? É ele mesmo, é x. E x dividido por x é? X dividido por x é? 1. Tá? Então, essa função, ela é 1 se o x for maior que 0. Deu para entender? Tá? Agora vamos pegar valores negativos. Se o x for negativo, quanto é o módulo dele? É menos x. E quanto é menos x dividido por x? Menos 1. Então, isso aqui é menos 1 se o x for um valor negativo. Perfeito? Ficou claro isso? Tá? Então, essa função é a mesma coisa que essa função. Nota que aqui não tem zero. Ó. Só parte positiva, só parte negativa. Zero não está definido. Tá? Escrever aqui. O domínio da f é os reais menos o zero. Tá? Gráfico dessa função. Como seria? Se eu estou na parte positiva, ou seja, o x é positivo, quanto é o valor da função? 1. Então, é 1. E se é a parte negativa, quanto é o valor da função? Menos 1. E ele vai tocar aqui no eixo? Não. Aqui é bola aberta. Tá? Toca aqui no eixo? Não. É bola aberta também.
Então, esse é o gráfico dessa função. Deu para entender? Tudo bem? Então, vamos ao que nos interessa dessa função, que ela é o nosso ponto de partida para o próximo conteúdo. Então, eu pergunto para você o seguinte. Limite da f de x quando x tende a zero. Posso fazer isso? Posso fazer ou não? Posso, porque eu estou mandando o x para zero. Eu não estou dizendo que o x é zero. Correto? Tá. Pessoal da sala 8, tem gente lá na sala 8? Tem. Está lotada a sala 8. Não está lotada a sala 8. E aí, pessoal da sala 8, tudo bem? Bom dia com você, para vocês. Tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Estão? Tá? Muito bem. Então, me diz uma coisa. Alguém sabe me dizer qual é o limite dessa função quando x tende a zero? Projeta para eles, por favor, aqui, esse gráfico aqui, esse quadro. Isso. Alguém aí da sala consegue me dizer para essa função, tá? Onde o domínio dela é os reais menos o zero, o gráfico dela é isso. Alguém sabe me dizer quanto é o limite de f quando x tende a zero? Alguém sabe dizer? Bom dia, meu nome é Gabriel Xavier Assis, sou do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ok. O que foi que você falou para a gente, Gabriel? Eu disse antes que o limite dessa função é 1 positivo quando x está se aproximando de zero por números maiores que zero. Certo. E é 1 negativo quando está se aproximando de zero por números menores que zero. Perfeito, perfeito. Isso está corretíssimo, tá? Agora, a pergunta é essa. O limite da função quando x tende a zero. Aqui eu não estou especificando se ele está indo pela direita ou pela esquerda. O que você acha que vai dar? 0 sobre 0. 0 sobre 0? Sim. Não. Tenta de novo. Mais ou menos 1? Não. Mais uma tentativa. Raiz de 1. Eu vou tirar ponto. Não. Pode sentar. Obrigado, Gabriel. Então, alguém? Alguém? Qual é a resposta? Eu acabei de dizer que ele está correto quando ele diz assim, quando tende a zero por valores maiores do que zero, a resposta dá 1. Quando tende a zero por valores menores do que zero, a resposta dá menos 1. Então, se eu digo, e quando tende a zero, dá quanto? Oi? Quem foi que falou? Eu escutei. Não existe. O limite não existe. Tá? Lembra qual é a definição de limite? A definição de limite é aquela que você já entendeu, que você fala o tempo todo. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Qual é a interpretação disso? A interpretação disso é assim, ó. Presta atenção. Olha, lembra que você tinha assim? X menos P menor que um delta tem que implicar que a f de x menos o L tem que ser menor que o epsilon. Vamos por uma interpretação geométrica disso. Presta atenção. O que quer dizer? Que quando o x estiver muito perto do P, tá? O x muito perto do P, a função tem que estar muito perto do L. Essa é a interpretação. Tá bom? Então vamos lá. O que seria muito perto do 1? Você não concorda que tem que ser um intervalo pequenininho assim? Muito perto do 1? E o que seria muito perto do menos 1? Não tem que ser um intervalinho assim? Certo? Então eu te pergunto, se eu estou me aproximando por esse lado, quando eu estiver bem pertinho do zero, eu vou estar bem pertinho do 1. Se eu me aproximo por esse lado, quando eu estiver bem pertinho do zero, eu vou estar bem pertinho do menos 1. Mas eu te pergunto, é possível estar perto do 1 e do menos 1 ao mesmo tempo? Não. Entendeu? Essa é a ideia. Tá? Então, esse limite aqui, ele não existe. Tá? Ele não existe. E é justamente o resultado que a gente vai falar para vocês. O limite existe quando os limites laterais existem e são iguais.
iguais. Se os limites laterais existem e são diferentes, então o limite naquele ponto não existe. Tudo bem? Tá? Muito bem. Vamos lá, que é a definição agora de limite lateral. Então, olha, o que é que você tem de limites laterais? Observa o que está escrito lá. É a mesma história. Olha, dado, eu vou escrever o que está lá. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá? Tal que, se, aí vem aquela escritazinha lá, x menor que p mais delta maior que p. Isso implicar que a função está muito perto do L, menor que epsilon. Olha para cá. Dá uma olhada para cá, olha. Suponha o P aqui, tá bom? Esse aqui sendo o meu L. Tá? Esse aqui é o L, tá bom? E tu tens que construir aqui uma faixa. Tu tem que construir aqui uma faixa. Essa faixa aqui é L mais epsilon, L menos epsilon. Tu queres que a função fique aqui dentro. Se tu queres que a função fique aqui dentro, então isso significa que a função menos o L, tem que ser menor do que o epsilon. Tudo bem? E isso acontece quando o teu x está nesse intervalo de p menos epsilon até p mais epsilon, tá? Esse é o significado. Só que o que a gente vai trabalhar agora são limites laterais. Eu não quero saber dentro desse intervalo, eu quero saber à direita do ponto P. Então, só me interessa, dá um zoom lá rapidinho, por favor, bem aqui assim. Isso. Olha, o que me interessa, esse cara é o ponto P, tá bom? O que me interessa é o que está à direita do ponto P, essa região aqui. Tudo bem? Se é nessa região que me interessa, então me interessa aqui, ó. Quando o x é maior do que o P, mas ele não pode ser muito maior do que o P. Ele tem que ser menor que o P mais epsilon. Tudo bem? Tá? Então, é isso que está escrito aqui, ó. Tá? Então, em limites laterais, a gente não escreve x menos p menor que delta. Por quê? Porque a gente não está em todo o intervalo, a gente está só em um lado dele. Esse é limite lateral à direita. E o outro seria limite lateral à esquerda, que é o que a gente vai escrever agora. Agora, a gente faz assim, ó. Para essa função, o limite da função, quando o x tende a zero, aí eu vou colocar um símbolo aqui em cima do zero, um máisinho aqui, ó. Zero mais significa que eu estou me aproximando de zero pelo lado direito, por valores maiores do que zero. O colega já disse para a gente, quando é valores maiores que zero, dá 1. Então, esse limite aqui existe. E ele é 1. Tudo bem? Esse é limite. E o outro limite? Limite da f de x, quando x tende a zero, aí eu vou colocar um menos aqui, que eu quero dizer que ele está se aproximando de zero pelo lado esquerdo, tá? Esse limite, olha, quando eu me aproximo de zero pelo lado esquerdo, ele dá menos 1. Tá bom? Então, isso aqui é menos 1. Os limites laterais são distintos. Por isso que esse limite aqui não existe. Tudo bem? Muito bem. Então, isso que está escrito aí é o formalismo matemático para limites laterais. Tá bom? Então, o teorema que vai nos dar, que eu não vou demonstrar, é o seguinte: o limite existe quando os dois limites existem e são iguais.
Tá? Então, vamos pegar essa função e vamos verificar onde é que os limites existem. Essa função bonitinha. A função que eu coloquei na prova de vocês é mais bonitinha ainda. Na prova de vocês eu coloquei um negócio assim, ó. Coloquei um gráfico. Aí eu pensei assim, e se o gráfico fosse doido aqui assim? E depois ele fosse comportadinho assim, fechado aqui, uma bola bem aqui assim, fosse comportada assim. E se depois desse uma doida nele, e ele fizesse assim? Ah, ficou legal esse negócio. Aí fecha aqui, fecha aqui. E se eu perguntasse para os meninos o que acontece aqui nesse ponto P? Ah, e se essa for uma função f? E se eu perguntasse o limite da função f quando x tende a p pela direita? O que é que dá? Eu acho que eles vão gostar disso. Aí quer saber, vai estar na prova. Aí, é assim. Primeira questão da prova de vocês é um gráfico maluquinho assim, tá? Onde é que está esse gráfico? Ele estava na minha cabeça e agora está na sua prova, tá? Não tirei de lugar nenhum. Eu quis inventar ele. Achei ele bonitinho. Ficou legal ele. Ficou bem legal. Vamos lá. Exemplo que está lá no slide. Projeta para a gente, por favor. Então, f de x é igual a 1 mais x. Se você entender essa questão aqui, já tem uma grande probabilidade de ir bem. Se você entender essa questão, você já tira 1 na prova. Fácil. Só que tem que tirar 6. Vamos lá. Mostra lá a questão, por favor. Então, 1 se o x for menor que menos 1. x², se nós tivermos de menos 1 até 1. E ela é 3 menos x, se a gente estiver nessa situação aqui. O x é maior ou igual que 1. Vamos fazer o gráfico dessa função. Olha, esse tipo de função não é para ter medo de trabalhar com uma função dessa, tá? O que é que você tem aqui? Você tem uma função afim, uma função quadrática, uma função afim, isso você sabe, tá bom? Só tem que tomar cuidado onde é que ela funciona. Essa aqui funciona antes do menos 1, certo? Antes do menos 1, ela é essa função, 1 mais x. 1 mais x é a função afim, crescente, que passa pelo 1. Então, ela é uma coisa assim, ó. Passa aqui pelo 1. Só que você tem que ver que ela é do menos 1 para trás. Então, aqui é o menos 1. Então, você marca aí o menos 1. Isso aqui não existe. Não existe. E aqui é bola aberta. Deu para entender? Tá? Vamos lá. Agora, no menos 1 é essa função. Substitui aqui, menos 1 ao quadrado. Dá 1. Então, bem aqui. Deu 1. Tá? Entre menos 1 e 1 é essa parábola. É x². Então, eu já sei que começa aqui. A parábola tem que passar pela origem e depois sobe, certo? Não é isso? Essa é a parábola. Só que só vale até o 1. Então, eu marco aqui o 1. Deixa eu ajeitar essa parábola aqui. Eu marco aqui onde está o 1. Então, daqui para lá não existe, só que está 1 aberto. Não tem o igual aqui embaixo, então é aberto. Então, a bola tem que ser aberta aqui. Então, eu tenho que colocar aqui bola aberta. Aqui é bola fechada. Esse é o gráfico. Tá? Continuando. Aqui vale 1. E quando é 1, eu uso essa função, 3 menos x. Então, no lugar do x, eu coloco 1. 3 menos x vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. Então, o 2 é aqui em cima. Então, o gráfico é isso aqui, ó. É esse ponto.
E isso aqui é uma função decrescente. Então, essa reta para cá. Que passa aqui no 3. Certo? Pronto. Esse é o gráfico. Tudo bem? Esse é o gráfico. Te pergunto, isso aqui não é uma função afim? Isso aqui também é uma função afim? Isso aqui é uma função quadrática. Então, todas elas são funções polinomiais. Função polinomial é contínua. Mostra lá a pergunta. Qual é a pergunta que se faz no slide? Qual deve ser o valor de P para que esse limite exista? Tá? Olha, depois do 1, como é um polinômio, a função é contínua, então o limite existe. Ok? Então, existe depois do 1. Entre menos 1 e 1, como também é um polinômio, que é x², então a função é contínua. Existe. Antes do menos 1, também é polinômio. Função contínua. Existe. Então, a sua resposta, antes do menos 1, depois do menos 1 até 1 e depois do 1. Tá? Vamos ver agora no 1. No 1, se eu for pela direita, dá quanto? Quanto é que dá? 2. Se eu for pela esquerda, dá quanto? Pela esquerda. Dá 1. Então, o limite no 1 não existe. Tá? No menos 1 agora. Se eu for pela direita, quanto é que dá? Dá 1. Mas se eu for pela esquerda, dá 0. Ok? Então, no menos 1 também não existe. Então, o limite de f de x, quando x tender a 1, não existe. O limite de f de x, quando x tender a menos 1, também não existe. E no resto todo existe. Tá? Aí você coloca o limite da f de x, quando x tende a p, existe sempre que esse p pertencer aos números reais menos quem? Menos 1 e 1. Então, essa é a resposta do problema. Se não for menos 1 e não for 1, o limite existe. Beleza? Tá? Muito bem. Vamos para esse resultado. Eu acho que eu vou deixar para demonstrar esse resultado no início da próxima aula. Não vai dar tempo de demonstrar agora. Eu prefiro fazer questão dele. Vamos fazer questões deles. Porque a demonstração é um pouco... Não é longa, mas vai dar certinho no final da aula. Eu não quero fazer isso. Vamos pegar só o resultado. Então, no início da próxima aula, a gente inicia com a demonstração desse resultado aí, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Então, se você tem a imagem da G contida no domínio da F e o limite da G, quando x tende a A, esse limite é B, então, e a F é contínua. F é contínua em B. Então, o resultado vai nos dizer que esse limite dessa composição, quando x tende a A, isso é a F aplicado no limite do x tendendo a A da G de x. Olha o que o resultado está nos dizendo. Que se você quer calcular o limite de uma certa composição, se a função de fora for uma função contínua, pega esse limite e joga lá dentro. Tá? É isso que ele está dizendo para você fazer. Tá bom? Vamos fazer exemplos. Exemplo. Olha a primeira aí. Quero fazer esse limite aí. Ó. Limite de x indo para 1 do cosseno de 1 menos a raiz de x, 1 menos x.
O que vocês fariam nesse limite? O que vocês fariam? Oi? Mas se você pegar o 1 aqui, vai dar 0, vai dar 0. O que a gente faz? Ideias? A gente já fez 2 dessa hoje. Racionaliza, né? Vamos racionalizar. Então vamos olhar primeiro só para isso que está aqui dentro. 1 menos a raiz de x sobre 1 menos x. E vou multiplicar por 1 mais a raiz de x, 1 mais a raiz de x, certo? Aqui em cima vai dar 1 menos o x. Embaixo vai dar 1 menos o x vezes 1 mais a raiz de x, certo? Aí aqui eu posso cancelar. Isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais a raiz de x. Tudo bem? Então, isso aqui é igual a esse cara, a menos de um ponto, tá? Então, o seu novo limite agora é o quê? O seu novo limite é limite de x tendendo a 1 do cosseno de 1 sobre 1 mais a raiz de x. Beleza? Esse é o seu novo limite agora, tá? Agora você pensa assim, o cosseno é uma função contínua. Geometricamente, como é que eu lembro que o cosseno é uma função contínua? Porque eu consigo desenhar o gráfico do cosseno sem tirar a caneta do papel, tá? Então, o cosseno é uma função contínua. Então, vai ficar como? Igual cosseno, aí o limite entra do limite de x indo para 1, de 1 sobre 1 mais raiz de x. Tá? Aí, posso aplicar o limite direto? Posso ou não posso? Posso, não dá problema, né? Então, isso aqui vai dar igual cosseno. Aqui em cima dá 1 e embaixo dá 2. Dá o cosseno de meio. E terminou o problema. Não tem mais nada para fazer. Tá? Muito bem. Próximo problema. Limite. A gente faz a B, vocês tentam a C e a D, aí a gente pula para o segundo item ali, tá? A B, limite de x indo para 1, de raiz x² menos 1 sobre x menos 1. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Posso substituir um direto? Não posso, né? Então, vou primeiro trabalhar lá dentro. Vai ficar assim, ó, limite de x indo para 1, da raiz. Esse carinha eu escrevo como x menos 1, x mais 1. Dividido por x menos 1. Agora eu posso cancelar. Vai ficar limite de x indo para 1, da raiz de x mais 1. Agora, a raiz é uma função contínua. Agora, o limite entra na raiz. Vai ficar a raiz do limite de x indo para 1 de x mais 1. Isso aqui vai ficar igual. Só substituir 1. Vai dar raiz de 2. Tudo bem? Vamos lá. Projeta aqui o exercício de novo. O segundo item lá diz o seguinte. Suponha que você tenha isso aqui. Limite da f de x sobre x, quando x tende a 0. Isso dá 1. Suponha que você tenha isso. Eu te pergunto, então, qual seria o limite da f de 3x sobre x
quando x tende a 0, quanto seria esse limite? Tá? Essa é a pergunta. Então, o que fazer? Isso aqui está te dizendo que quando o que tiver aqui dentro for igual ao que tiver aqui dentro, e a variável estiver indo para 0, se você conseguir fazer com que essas duas coisas sejam iguais e a variável vai para 0, então esse resultado dá 1. Tá bom? Essa que é a ideia, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, se por acaso eu chamar esse carinha aqui de outra variável, tá? Vou chamar esse carinha de u. U é igual a 3x. Tá bom? Então, isso significa que eu posso pegar o 3 que está multiplicando e passar dividindo. Vai ficar u dividido por 3 é igual a x. Deixa isso aqui. Agora, o que mais que a gente vai fazer? O x não está indo para 0? Se o x está indo para 0, significa que essa multiplicação está indo para 0. Certo? Então, fizemos essa mudança, a gente chama isso aqui de mudança de variável. Isso aqui vocês vão fazer muito em cálculo. Então, vai ficar como? Limite. Não era x indo para 0? Agora não é mais x indo para 0, é u indo para 0. De u indo para 0, dá f. Não era 3x? Agora não é 3x mais, agora é u. Dividido. Não era x? Agora é u sobre 3. Tá? U sobre 3. Tá bom? O que é que eu faço agora? Conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, isso aqui vai ficar igual, limite de u indo para 0, de 3 vezes f de u sobre u. Tá bom? Propriedade operatória de limite. Se tem uma constante, a constante pode sair do limite. Então, isso aqui é igual 3 vezes o limite de u indo para 0, f de u sobre u. Quanto é esse limite aqui? Quanto é esse limite? Olha para a tua hipótese. Todas as vezes que a variável estiver aqui e ela estiver indo para 0, esse resultado dá 1. Olha lá. A variável, ela está indo para 0. Então, isso aqui é 1. Tá? Só que não está sendo multiplicado por 3. 3 vezes 1, 3. Acabou o problema. Tudo bem? Tá? Dá tempo de fazer mais uma. Projeta lá, por favor. Eu vou fazer o item C. C. Limite de x indo para 0 dá f de 7x por 3x. Olha, eu precisaria que aparecesse a variável aqui, a mesma variável aqui e a mesma aqui. Só que tem esse 7 atrapalhando e esse 3 atrapalhando. Então, vamos trabalhar com eles, tá? Para tentar eliminá-los. Então, olha, chama de u igual a 7x. Passa 7 dividindo, vai ficar u sobre 7 é igual a x. O x estava indo para 0. Agora é o u que vai para 0. Então, a conta agora vai ficar limite de u indo para 0, de quem? Da f. Isso aqui tudo eu chamei de u. Tá? U dividido por 3 vezes o x. Mas o x é u sobre 7. Tá? Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Limite
de U indo para 0, de f de U, sobre... Aqui vai ficar 3U sobre 7, que é a mesma coisa que 7 sobre 3U. Fica 7 sobre 3U. Mas isso aqui é 7/3, que é uma constante, que pode sair. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 7/3 vezes o limite de U indo para 0, na f de U sobre U. Quanto é esse limite? Esse limite é 1. Tá? Então, vai ficar 1 vezes 7/3, que dá 7/3. Beleza? Tá bom? Então, vocês continuam fazendo esses exercícios. Sobrou aí 4 questões para vocês. Tá? E essa aqui eu não vou falar. Na próxima aula, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar de teorema do confronto, que em alguns livros falam de regra do sanduíche. Tá? O teorema do confronto basicamente vai dizer o seguinte: você tem uma função que ela tem um gráfico que está por cima de uma função. Você tem uma outra função que está o gráfico por baixo. Você consegue compreender perfeitamente o comportamento de quem está por cima e perfeitamente o comportamento de quem está por baixo. Tá? E a função que você quer estudar, ela está entre as duas. Tá bom? Então, se você sabe o limite da de cima e sabe o limite da de baixo, e esses limites coincidem, então quem está entre as duas tem que ter o mesmo limite. E esse teorema a gente vai chamar de teorema do confronto, ou regra do sanduíche. Tá? Um outro resultado que a gente vai usar é o limite trigonométrico fundamental. Já vou te dizendo que o teorema do confronto vai estar na tua prova. Vai ter o limite trigonométrico fundamental, que não vai estar na tua prova. Mas o teorema do valor intermediário vai estar na tua prova. Então, vai ter o teorema do valor intermediário, que é um resultado bem interessante também, resultado de função contínua. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Sexta-feira, boa prova. Não esqueça que vocês vão ter 40 minutos para fazer a prova. Tá? Cheguem cedo para fazer a prova. Tá bom? Tchau, tchau.